Olá amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazar e trago para vocês as informações dos 4 maiores times de São Paulo. Se você é torcedor do Santos, do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você curte futebol e informação, é aqui. Vamos falar aí ainda da repercussão do jogo de ontem do Corinthians. Após a derrota e a eliminação da Sul-Americana, Fábio Santos disse não ter mais motivação para continuar e indicou sua aposentadoria no fim do ano. O jogador espera tirar o Corinthians dessa situação indelicada aí, com relação à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e disse estar muito triste porque ele gostaria de fechar com títulos no Corinthians, algo que não aconteceu. Ele até citou a questão de ter chegado a 2 semifinais e está muito chateado aí de não ter mais motivação para continuar jogando bola. Ele tem 38 anos, está na sua segunda passagem aí pelo Corinthians. Ele que ganhou o título da Libertadores e do Mundial em 2012, indicou aí, como eu disse, a vontade de se aposentar no fim do ano. Fora essa questão do Fábio Santos, tivemos uma questão aí de briga entre seguranças ali do Corinthians e alguns torcedores no saguão do hotel do Corinthians em Fortaleza. O time chegou em meio à confusão, cerca de 30 torcedores estavam no saguão do hotel e começaram a xingar principalmente o presidente do time, Duílio, e os jogadores. Contudo, os jogadores conseguiram subir para os seus quartos por volta de 1h30 da manhã. E aí os torcedores ali que chegaram a se agredir com os seguranças, né, uma confusão generalizada no saguão do hotel, ficaram ali no hotel e aí só foram embora por volta de 2h30 da manhã, após o Duílio descer com o Alessandro e ter uma conversa com esses torcedores por cerca de 10 minutos. Aí as coisas se acalmaram e os torcedores foram embora. Contudo, os torcedores disseram que a reapresentação aqui em São Paulo seria ainda pior. É a torcida aí do Corinthians invocada com o time que não ganha uma competição há 5 anos, né? Não ganha nenhum título e vai ficar sem ganhar esse ano aí porque no Brasileiro não tem mais nenhuma chance. A luta segue sendo contra o rebaixamento e o Corinthians volta a jogar no sábado às 21 horas contra o Flamengo na Neoquímica Arena. Vamos falar um pouquinho do Santos. O Santos já está se preparando essa semana aí, efetivou o técnico Marcelo Fernandes e ele comandou o seu treino hoje aí, tentando ajustar algumas peças aí com relação aos jogadores que não contará na partida contra o Palmeiras domingo às 16 horas na Arena Barueri. Os jogadores Dodô e Soteldo estão suspensos pelo 3º amarelo. Lucas Lima foi expulso, também não joga contra o Palmeiras. E Rodrigo Fernandes também não joga porque foi expulso, estava no banco, ele que é uma opção de banco do treinador. Como o Marcelo Fernandes pretende arrumar essa questão, né? Ele aguarda o retorno de Mendonça com estiramento na coxa para poder colocar no lugar do Soteldo. Caso isso não aconteça, ele deve usar Alfredo Morelos no lugar do Soteldo. Aí na zaga ele pretende usar Messias no lugar do Dodô e no meio-campo no lugar de Lucas Lima pode ser que entre Camacho ou Dodi. O Santos aí tentando se ajeitar para esse clássico que não tem jeito. E aí algumas questões foram levantadas aí, foi feito um estudo por parte aí do Bruno Imaizumi, que usou ali o espião estatístico, né, para fazer o seu levantamento. Ele que usa ali as questões como diagnóstico de possíveis gols marcados, como reage cada time, pegou dados aí desde 2013, ou seja, dos 10 últimos brasileiros, para tirar algumas informações que pudessem ser analisadas. E aí ele chegou à seguinte conclusão, que as chances de permanência do Santos são de 53,4% de se manter na elite do futebol brasileiro. Então nós trouxemos aí os dados aí. O Corinthians, por exemplo, tem 88% de chance de se manter na elite. O Internacional 75,9%, o Goiás 70,4%, o Vasco 65,5%, o Bahia 56,8%, o Santos 53,4%, o América 4,5% e o Curitiba 1,2%. Ou seja, aí América e Coritiba praticamente rebaixados aí
o espião estatístico aí vê poucas possibilidades desses dois clubes se manterem na Série A ano que vem. E as chances de G4, De Lazzari? As chances de G4 estão aí nas mãos do Botafogo com 96,2%, o Palmeiras 74,3%, o Bragantino 67,7%, o Grêmio 53,3%, o Fluminense 34,4%, o Flamengo 26,9%, o Atlético 21,6% e o Fortaleza 13,8%, como vocês conseguem ver aí na imagem que eu coloquei. E as chances de título, De Lazzari, quem leva esse caneco aí? O Botafogo tem 61,7% de chance de ser campeão, o Palmeiras 14,1%, o Bragantino 11,2% e o Grêmio 6,2%. Vamos aí às notícias do São Paulo. O São Paulo teve a questão do Rafinha. Ontem foi a festa de comemoração aí da Copa do Brasil por parte do São Paulo, uma grande festa. E aí o Rafinha deu uma entrevista, disse que recebeu um convite do Rummenigge, do Bayern de Munique, que é o dirigente do Bayern de Munique, um ex-ídolo aí da seleção alemã, e ele disse que recebeu um convite para encerrar a carreira no Bayern de Munique, e ele disse que aceitou, e ele disse que acha justo terminar a carreira lá no Bayern de Munique, porque ele fez a vida lá no Bayern de Munique, então ele fará o último jogo de sua carreira no Bayern de Munique. Com relação ao contrato, ele diz que pretende jogar aí mais 6 meses a 1 ano, que a preferência dele é continuar no São Paulo, por causa do amor que ele tem pelo clube, ele que se diz torcedor do São Paulo, desde que chegou ao São Paulo, ele afirma isso, e ele diz que no momento difícil ele renovou o contrato, quando o São Paulo não ganhava nada, e agora que ganha a Copa do Brasil vai jogar a Libertadores, que certamente isso não será um problema para o São Paulo. Ele que pede aí também essa questão do contrato de 6 meses a 1 ano, o São Paulo diz que vai fazer essa oferta de contrato com ele, um contrato de 1 ano, com a possibilidade de rescisão em 6 meses. Por que ele toma essa decisão? Digamos que o São Paulo seja eliminado da Libertadores. Aí ele não vai ter motivo para continuar, e aí ele reincidiria com o São Paulo. Não tem chance de ser campeão brasileiro, então ele vai reincidir com o São Paulo em 6 meses. Então a proposta está para chegar na mesa aí, quase certo que o Rafinha continua, tá? O Luciano foi outro que tem contrato até dezembro de 2024, ele que teve uma oferta da Arábia no começo do ano aí, não aceitou ir, disse que o seu empresário ficou bravo com ele, mas ele disse que via a possibilidade de ser campeão da Copa do Brasil e resolveu ficar e fez a aposta correta, né, Luciano? Então o Luciano disse que fica no São Paulo até 2024, a não ser que o presidente Júlio Casares venda ele. E isso ele falou aos risos, então ele pretende continuar no São Paulo aí. Ou seja, ficou aí só ralando, e agora quando vem o filé mignon, que é a Libertadores, ele vai embora? Tenha certeza que não, o Luciano deve continuar no São Paulo. Lucas Moura. O Lucas Moura também, após a festa, foi entrevistado. E na entrevista aí, né, após a festa do título, ele proferiu as seguintes palavras aí, né? Ele disse assim: não quero falar isso para não criar uma expectativa exagerada, mas é claro que tem a chance de eu ficar sim. Estou feliz, me sinto muito acolhido no clube e é um lugar que conheço bem. Me dou bem com todo mundo. Eu amo estar aqui. Faço o que amo no clube que amo. Acordo com muita alegria para ir treinar e encontrar com os meus colegas de time, os funcionários de clube também. Tem muita chance de eu ficar. Agora vai depender do projeto. Eu sou um cara muito competitivo. Eu vi essa possibilidade de conquistar a Copa do Brasil. Por isso retornei. É o Lucas Moura dando o seu recado ao presidente do clube, que quer ficar, né? Que ama o que faz, ama o clube, ama onde trabalha. Então o Lucas Moura deu o seu recado aí para o Júlio Casares, dizendo que fica a depender do projeto, né? Nem questão financeira. Então o que ele espera aí? Que o São Paulo contrate mais jogadores, que reforce o elenco,
para ter a chance de ganhar uma Libertadores ou até o Brasileiro, porque ele é muito competitivo. Parabéns ao Lucas aí pelas palavras. O Palmeiras aí teve a informação que o Endrick chegou a 8 gols com o gol marcado contra o Bragantino, e ele tem uma cláusula aí na venda do Real Madrid. Ele foi vendido aí por 72 milhões de euros, pode chegar a 72 milhões, né? Na realidade ele foi vendido por 35 milhões de euros, e tem aí os gatilhos, né? Então a cada 5 gols que o Endrick marcar até julho de 2024, o Palmeiras ganha 2 milhões e meio de euros. Como ele já tem 8 gols, o Palmeiras já recebeu 2 milhões e meio de euros do Real Madrid. Se chegar a 10 gols, mais 2 milhões e meio, e assim sucessivamente a cada 5 gols marcados pelo Endrick. O Endrick, com a saída do Dudu, provavelmente terá mais chances aí nas competições aí, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro. Por falar em Libertadores, o Boca Juniors chegou ontem aqui a São Paulo, deve ir fazendo reconhecimento do Allianz Parque. A Leila disse que não tem nada a ver essa conversa na imprensa, que não ia permitir o Boca ir ao Allianz Parque, porque estava havendo aí uma confusãozinha, né, entre Riquelme dizendo sobre a forma do gramado, não sei o que. A Leila disse que não tem nada a ver. A Sul-Americana permite, ela vai permitir com que o Boca Juniors vá até o Allianz Parque, mas a Sul-Americana determina que não pode haver treinamento no campo. Os jogadores devem ter um calçado apropriado para preservar o estado do gramado, podendo ser multado pela entidade caso faça o contrário do que está determinado. Uma última informação aí do Palmeiras é com relação aos torcedores do Boca Juniors que virão para o Allianz Parque. O Palmeiras exige o reconhecimento facial e os torcedores não entrarão no Allianz Parque sem reconhecimento facial. Isto posto, o Boca Juniors soltou uma campanha no Twitter, como vocês podem ver aí, que o torcedor que for ao Allianz Parque deve fazer o reconhecimento facial de forma antecipada para evitar problemas. E aproveitou para falar para o seu torcedor que tome cuidado com gestos ao responderem os torcedores do Palmeiras, para que não sejam presos por atos de racismo, xenofobia e discriminação. Então o Boca já deu o alerta. E por que deu o alerta? Ano passado o Boca Juniors foi punido pela Conmebol 2 vezes em um mês por atos racistas dos chilenos. Então o Boca Juniors está orientando a sua torcida e cabe à torcida fazer o papel dela corretamente e depois não reclamar caso seja preso alguém aqui no estádio do Allianz Parque. É o Palmeiras agindo muito bem com a biometria aí nos estádios. Isso é um exemplo a ser seguido. Parabéns ao Palmeiras, parabéns a Leila e o Palmeiras, que joga às 21h30 na quinta-feira contra o Boca Juniors, valendo a vaga para a final da Libertadores. Lembrando que hoje tem Fluminense e Internacional, melhor dizendo, Internacional e Fluminense. O jogo é lá no Rio Grande do Sul. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado das informações. Se gostaram, inscrevam-se no canal, não se esqueça, deixa aquele like maroto aí, como diz meu filho, compartilhe com os amigos, hein? Não esqueça de acionar o sininho de notificações. Um abraço, mais tarde informações para vocês aí, valeu!